Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre um pequeno grande problema chamado mosquito. E para conversar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Marcos, gerente geral da Inset Max. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia, e você? Como é que tá? Tudo certo também. E hoje temos convidada especial, né, Marcos, para falar sobre o assunto, né? Verdade, hoje a gente tem um convidado especial, uma convidada especial, né? Assim como em outras ocasiões já tivemos várias pessoas e pra gente vai ser uma honra aí receber. Você pode anunciar a pessoa? Com certeza, a gente vai conversar hoje com a Cristiane Matavelli, que é bióloga e especialista em entomologia. Insetos, pessoal. Vamos lá? Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Letícia? Olá, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Cristiane. Bom, a gente já falou aqui, né? Deu uma introduzida que o mosquito, apesar de pequenininho, ele é um grande devastador, né? No sentido mais impactante da palavra. Eu queria que você começasse a falar pra gente que bicho é esse? Ele é antigo, ele é novo? Qual o processo evolutivo? Enfim, a palavra é sua. Vamos lá, então. Então, como eu disse mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E os mosquitos não, eles não são insetos novos, né? A raiz, o nome do inseto vem em função da sua morfologia, então a característica do seu corpo, né? Ter pernas longas, por isso que nós chamamos aí mosquitos ou pernilongos. E os primeiros registros que nós temos dos mosquitos vêm lá da época dos dinossauros ainda, vem lá do Jurássico, na época onde nós tínhamos os dinossauros, o surgimento das primeiras aves. Depois, com o tempo, a gente começou a ter depois os primeiros fósseis de mosquitos na era do Cretáceo, quando a gente já teve aí o desenvolvimento de algumas plantas, de alguns outros insetos, e só para que as pessoas tenham um pouco aí de noção da escala de tempo, os primeiros registros, né, de seres humanos, ancestrais humanos, datam aí 4 milhões de anos. Então, a gente tem uma diferença evolutiva gigante em relação aos insetos e aos mosquitos, né? Eles estão aqui há muito mais tempo do que nós. E até mesmo por estar aqui há tanto tempo, por já ter passado por tantas evoluções, né, tantas diferenças que nós tivemos aí, alterações aí no nosso planeta, eles conseguiram se adaptar a todas essas modificações e estão aqui presentes até hoje. Então, esse também é um dos motivos que é tão difícil combater os mosquitos. Eles são insetos extremamente adaptados ao ambiente onde a gente vive hoje. Letícia, Assustador, Marcos. agora eu comecei a entender. Geralmente eu achava que a gente era pouco evoluído, né? Mas você vê que realmente o mosquito tá num patamar acima de nós, Com né? certeza, Marcos. Eu achava que a gente era pouco evoluído, agora eu tenho certeza. Não, é Que impressionante, coisa, né? impressionante. E principalmente pela capacidade de adaptabilidade desse animal no ambiente, né? E tirando aí regiões mais frias, ou Cristiane, você me corrige, o mosquito em geral se adapta a qualquer ambiente, até em temperaturas mais amenas, mas ele se adapta, né? Só não vou dizer no gelo, né? Só para complementar, Cristiane, essa história de que o mosquito é um inseto, é um bicho do terceiro mundo, digamos assim, está relacionado só ao clima ou também está relacionado à cultura, economia? Explica um pouquinho para gente. Não, é um pouco dos dois fatores, Marcos. A gente está numa região geográfica onde já favorece, né, a proliferação dos mosquitos, né? A gente está aí numa faixa próxima aí da linha do Equador, onde a gente tem temperaturas mais altas e umidades mais altas, que é tudo que o mosquito gosta, temperatura e umidades altas, né? E a questão também da nossa infraestrutura, a questão do saneamento básico. Nós pecamos ainda muito em relação a outros países, quando a gente fala do nosso descarte de lixo, né, de todas as questões que envolvem aí a questão de saúde pública. Então, isso também faz com que o mosquito consiga se proliferar mais facilmente em comparação a outros lugares, a outros países. Bacana. Letícia, a gente tem várias espécies de mosquitos, né? Assim, de comportamentos distintos, né? A gente tem basicamente 3 espécies hoje, né? Que tem um impacto grande
Talvez a mais impactante em centros urbanos seja o Aedes, né, que é o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. A gente tem um mosquito predominante em áreas de florestas, né, que são o gênero Anopheles, e a gente também tem o Culex, né? O Culex, ele apesar, ou me corrija se eu estiver enganado, tá, Cristiano? Apesar de bastante incômodo, né? E tem gente que tem alergia à picada dele e tudo mais, ele não transmite doenças. Fala um pouquinho para nós, Cristiano, dessas 3 espécies, né? E também, assim, o que tem sido feito a nível de saúde pública para a gente diminuir, né, o contágio, né, a transmissão de doenças como a dengue, como a febre amarela, como a malária, por exemplo? Vamos lá, como você disse, né? A gente tem 3 espécies, vamos dizer assim, que são de maior importância. 2 espécies e mais um gênero, né? O Aedes aegypti, que é, vamos dizer assim, o mais famoso, entre aspas, né, por toda repercussão que causa a transmissão das doenças, né, eles conseguem transmitir dengue, zika, chikungunya, febre amarela, dentre outras, né, então, de uma forma bem simples, né, o Aedes é aquele mosquito que a gente vê durante o dia voando dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, que tem lá o seu corpo pintado de preto com algumas manchinhas mais brancas. Esse é o Aedes aegypti. Depois nós temos o Culex, que é aquele pernilongo que vem à noite, mais amarronzado, com um tamanho de corpo um pouco maior do que o Aedes, e que faz aquele zumbido do nosso ouvido, né, enquanto nós tentamos dormir, mas às vezes eles não deixam. E o Culex, ele pode sim transmitir algumas coisas, além de alergia, uma delas é a questão da elefantíase. E nós temos também algumas espécies dentro do gênero Anopheles, que é o que você disse, né, que é predominante mais em região de mata, aqui no Brasil também na questão região mais litorânea, de Mata Atlântica, aonde eles são, dentro aí desse gênero, algumas espécies conseguem transmitir a malária. Hoje aqui no Brasil a gente tem, a gente fala, né, a gente tem agentes de saúde, tanto da área pública quanto da área privada. Os da área pública são dos centros de zoonose, por exemplo, que fazem o trabalho de ir nas casas, ir dentro das instalações, verificar quais são possíveis criadouros que estão ali e fazer o tratamento, a identificação correta da espécie e depois o tratamento aí para a melhor forma de eliminação desses mosquitos. Quando a gente vai para a questão pública, nós temos aí os PCOs, os controladores de praga, né? Que vão entrar aí dentro das residências, sendo contratados para fazer esse serviço, mas também com a mesma importância dos agentes de saúde pública para a questão dessa eliminação. A gente tem aqui no Brasil hoje alguns programas do governo para a questão da eliminação dos mosquitos, né? A gente tem até um programa referente à malária, por exemplo, que é a questão da gente tentar eliminar a malária no Brasil até 2030. Então, existem aí várias iniciativas, tanto públicas quanto privadas, na questão de tentar controlar o mosquito e prevenir a população aí de possíveis doenças que eles possam transmitir. Perfeito, Cristiane. A gente comentou aqui que o mosquito é um ser muito evoluído. Você falou um pouquinho do hábito diurno, do hábito noturno, mas eu sei que alguns têm o tal do hábito crepuscular, que se diz, né? Então, assim, a gente não tá salvo de nada. Eles estão na cidade, eles estão na natureza, e tem hábitos diferentes, né, diferentes períodos do dia. Agora, Cristiane, eu queria que você me falasse um pouquinho com relação à prevenção, à ação preventiva, porque assim, a gente, dando um exemplo aí da própria dengue, chikungunya, zika e versus a Aedes aegypti. A gente vê nas campanhas, inclusive, de não deixar água parada, escovar superfícies, enfim. Mas eu queria que você me falasse um pouquinho no sentido do que atrai esses mosquitos. Você pode começar falando aí do Aedes aegypti e também dos outros. Então, a gente tem condição climática, tem umidade, mas além disso, o que mais atrai esses insetos? Bom, assim, de uma forma também bem geral, o mosquito ele sempre vai atrás de água. Por que ele precisa da água? O mosquito ele tem algumas fases durante o seu desenvolvimento.
Então, ele começa dentro de um ovo, depois ele vai para as larvas, né? Tem 4 fases, desculpa, de desenvolvimento larval, pupa e adulto. Somente o adulto vive fora da água, né? Ele tem o hábito aí de voar. O restante, todo o seu ciclo de desenvolvimento é feito na água, né? Ovo, larvas e pupas estão dentro do ambiente aquático. Então, ele sempre vai buscar locais onde ele consiga aí fazer com que a sua espécie se perpetue no ambiente. Então, qualquer local onde a gente tenha água, as 3 espécies fazem essa necessidade. Tudo vai depender, por exemplo, da questão da localização, se a disponibilidade de água é uma água que tem um pouco mais de matéria orgânica, um pouco menos, um pouco mais de salinidade, um pouco menos. Isso vai aí direcionar em relação à preferência de cada uma dessas espécies. Mas de uma forma muito simplística, a gente sempre vai atrás de água. Por isso que é importante a gente sempre fazer a questão da eliminação de possíveis focos que possam vir a ser usados aí como criadouros por esses mosquitos, onde eles vão depositar esses ovos para daí depois ter toda a fase do desenvolvimento. Perfeito. Cristiane, outra dúvida com relação à água, e até Marcos pode me acompanhar aqui, já ouvi falar que pode colocar sal na água para evitar, você até comentou da questão da salinidade, mas até que ponto um mosquito ele precisa da água 100% limpa? Onde eu quero chegar é o seguinte, de repente tem um pouquinho só de matéria orgânica, ele é capaz de se reproduzir, no caso das as larvas, em todas as outras fases, que não voando, eles toleram algum tipo de composição na água ou tem que ser 100% limpa essa água? Não, pelo contrário. Todos eles toleram, eles têm uma faixa que a gente chama que é uma faixa de condição ótima. Dentro daquela faixa de condição de matéria orgânica, de salinidade, de pH, eles conseguem se desenvolver. Então, é por isso que a gente fala, o mosquito ele pode preferencialmente buscar um recurso, mas na falta dele, ele vai conseguir se desenvolver dentro dessa faixa aí de padrões. Uma água extremamente salgada, nós não vamos conseguir ter o desenvolvimento de mosquito, mas uma água pouco salgada, sim. Então, tudo vai depender das condições onde a gente vai conseguir ter dentro dessa faixa que é permitida para cada uma das espécies, ela consegue se adaptar sim. Muito antigamente a gente falava assim, não, o Aedes aegypti, por exemplo, ele prefere água limpa. O Culex quinquefaciatus, ele prefere uma água mais suja, com maior quantidade de matéria orgânica. Né? O Anopheles, ele prefere uma água com uma certa salinidade. Hoje já existem estudos que mostram para a gente que, assim, preferencialmente, ok, mas na falta de, eles vão conseguir se desenvolver também dentro de outras condições. Existe hoje, por exemplo, estudos que mostram a Aedes aegypti se desenvolvendo em uma água pouco salgada e também uma água com uma quantidade maior de matéria orgânica. Então, tudo vai depender, assim, nos extremos, não. Mas dentro dessa faixa onde ele tolera, sim, ele consegue se reproduzir. Não existe uma regra, né? Por isso que a gente sempre fala que é preferência. Legal. Cristiane, em relação a riscos, a gente sempre ouve falar, né? E todo mundo tem medo do escorpião, todo mundo tem medo de cobra, todo mundo tem medo de onça, todo mundo tem medo de jacaré, né? Mas existem dados que provam que o mosquito é um dos animais mais perigosos do mundo, se não for o mais, né? O que você pode falar sobre riscos, sobre, enfim, mortalidade, sobre agravos à saúde, sobre os mosquitos? Os mosquitos é um dos animais que mais matam pessoas por ano. Né? Existem aí alguns trabalhos que mostram que até 800 mil pessoas podem falecer, podem vir a morrer em função de picada de mosquito e transmissão aí de algumas doenças. Então, eles são, apesar de serem pequenos, né, o impacto deles no ambiente onde eles estão presentes é muito grande. Aqui no Brasil, a gente tem dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, que mostram que só nesse ano de 2022, até né, a semana que nós estamos, a gente já tem aí possíveis casos de dengue, já ultrapassam mais de 1 milhão de pessoas. Possíveis casos de chikungunya, mais de 98 mil pessoas. Possíveis casos de Zika, mais de 4.800 pessoas. E desse montante, entre mortes em investigação e confirmadas, já somam aí 820 pessoas.
Então, é um inseto extremamente pequeno, porém, assim, a gravidade que nós encontramos, né, numa situação, num ambiente onde ele está presente, é muito grande. Então, é algo que a gente, que nem você falou, né, existem as pessoas que têm muito medo de cobra e muitas vezes não dão importância para o mosquito que está ali dentro de casa, mas ele é um dos insetos que mais causa morte no mundo. Então, é algo a se pensar e a se preocupar. É impressionante, né, Letícia? É mais ou menos como o caso da formiga e da barata, né? Com A certeza. formiga tá ali no bolo, você dá um peteleco, assopra e come o bolo. A barata não. E o mosquito é a mesma coisa. Às vezes você tem medo de um escorpião, de uma cobra, mas o mosquito ele é muito perigoso nesse sentido, né? E aí a gente meio que culturalmente, enfim, a gente acaba convivendo com ele, né? E não se apercebe dos grandes problemas que ele pode trazer para nossa saúde. Mas assim, a curiosidade imagina, esse bicho ele faz tão mal pra gente teoricamente na cidade ele não tem um papel, digamos assim, ecológico, mas qual seria o papel dos mosquitos assim na natureza normalmente? Na natureza, eles fazem parte de uma cadeia alimentar, então existem outros animais que se alimentam deles. Então, por exemplo, peixes se alimentam de larvas e pupas de mosquito, algumas espécies de sapo, algumas espécies de aranha, né? Então, os adultos eles ficam presos ali na teia. Então, ele faz parte ali de uma cadeia alimentar e também eles são importantes para algumas espécies de plantas, onde eles vão fazer a polinização. Então, num ambiente mais natural, essa é a importância dos mosquitos. Mas como eles são, né, o que a gente chama de espécies sinantrópicas, né, dividem um ambiente com o homem, né, estão ali presentes no mesmo ambiente com o homem. Então, da mesma forma como o homem migrou da parte mais natural, rural para as cidades, eles meio que pegaram uma carona e vieram junto com a gente e se instalaram nas cidades também. É. Que coisa, gente. E realmente, Marcos, a gente não dá tanta importância, acha até muitas vezes normal a presença, né, desses mosquitos. E puxando aí de novamente o gancho para a letalidade que esses insetos causam aí, falando da dengue especificamente. Eu escutei, Cristiane, a gente ia falar de mitos e verdades no final do episódio, mas foi como o Marcos disse, a gente, quando vem na cabeça, a gente aproveita para não perder o ensejo, tá? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, eu escutei falar de que quem foi picado pela dengue uma vez, pela dengue não, gente, pelo Aedes aegypti, contraiu a dengue. Se ele for picado novamente, a chance de se desenvolver uma dengue hemorrágica é maior. Isso procede? Procede, isso procede. Nós temos hoje, dentro da doença dengue, existem vários tipos de dengue, até 4 tipos de dengue. Cada um é um vírus diferente, é uma cepa diferente. Então, quando você é picado a primeira vez, o seu organismo tem uma resposta imunológica em relação à presença daquele vírus. O que acontece é que quando a gente picado e transmitido o vírus pela segunda, terceira vez, o nosso organismo tem uma resposta exagerada na produção aí de anticorpos e de células de defesa que vão aí tentar eliminar esse vírus o mais rápido possível ou pelo menos amenizar o impacto dele no nosso organismo. E essa reação exagerada que pode levar aí a questão das hemorragias. Então procede, uma vez que a gente teve uma vez dengue, quando a gente tem a segunda, terceira, quarta vez, a gente tem 4 tipos diferentes, sorotipos diferentes, então, a gente pode pegar e procede sim. A chance da gente ter uma dengue hemorrágica, ela aumenta. Agora eu vou continuar, hein, em Por relação favor. a mitos e verdades. Cristiane, é verdade ou é mito que existe já uma vacina para dengue? E se existe, para que tipo de dengue é? Ou se é para os 4 tipos? Existe sim uma vacina, né? Ela já estava liberada comercialmente em alguns locais. É uma vacina que ela, até a última vez que eu pesquisei em relação a ela, eu até peço desculpas se esses números não tiverem os mais atualizados, mas até a última vez que eu pesquisei, ela estava numa eficácia de 60% em relação à vacina. Então, assim, existe essa vacina, mas assim, ela não está disponível na rede pública, somente na rede privada, e também não são todos os locais onde elas estão disponíveis. Então, você precisa pagar, não é uma vacina barata, se eu não me engano, até então ela era aplicada em mais de uma dose,
Mas existe sim. Para aqueles locais onde nós temos um número muito grande, uma incidência muito grande de transmissão de dengue, né, e de casos notificados, aí eu acho que vale a pena, assim, a gente pensar na questão da vacinação. É interessante porque assim, a vacina, ela é um dos métodos assim mais, digamos, eficientes, né, para evitar determinadas doenças, né? E a gente não vê muita divulgação sobre isso, né, Cristiane? E assim, você sabe o motivo? Eu acho muito estranho isso, né? Mas sabe, Marcos, que aí eu acho que a gente entra num outro ponto, que é quando a gente fala assim, a gente quando trata sobre arboviroses, sobre algumas doenças que estão relacionadas a vetores e pragas urbanas, muitas vezes são doenças que são negligenciadas. E eu acho que é mais ou menos o que acontece em relação à dengue. Nós temos esse problema em relação à dengue há décadas aqui no Brasil. Então, avançou-se um pouco em relação a isso, tanto que hoje nós já temos uma vacina. Mas não existe uma preocupação em relação a gente conseguir realmente trazer essa segurança para a população. Então, vem muito de frente com aquilo que a gente fala, são doenças que hoje são negligenciadas, infelizmente. É impressionante. Sem contar, partindo aí do ponto de prevenção, né? Mais uma vez a gente acaba apertando a tecla, batendo na tecla de prevenção, né? É lógico que a vacina para a saúde da população, como o Marcos bem disse, é muito importante. Mas quantas doenças daria para se evitar só com prevenção, né, Cristiane? Com certeza. E a dos mosquitos é um exemplo clássico em relação a isso. Quando a gente for pensar, por exemplo, eu estou num ambiente onde tem presença de mosquito, existe uma população de mosquito que está instalada ali. O que que acontece? 80% dessa população, ela vai viver e sobreviver na fase aquática. Então, assim, se a gente elimina a questão dos criadouros dentro das nossas casas e ao redor das nossas casas, automaticamente a gente já elimina uma boa parte dessa população, né? Então, a gente precisa também ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Os mosquitos, eles não têm, aqueles que estão aqui em ambiente urbano, não têm muito aquele hábito de voar grandes distâncias. Então, eles ficam próximos ali da região onde eles nasceram, próximos dos criadouros. Se nós eliminarmos os criadouros, automaticamente nós também eliminamos parte dos mosquitos que estão ali com a gente. Com certeza, mais uma vez, também com questões culturais que a gente sabe que é um pouco difícil, né? E Cristiane, você comentou com a gente, mudando um pouquinho de assunto, sobre o organismo da gente quando eu perguntei a respeito da dengue hemorrágica. Eu queria saber o seguinte, algumas pessoas, elas são mais suscetíveis ao agravamento das doenças ou até a morte ou não? Ou o perigo é igual para cada um? Crianças, idosos, enfim, tem diferença, são mais suscetíveis ao agravamento realmente ou não? Não, nós temos sim. Nós temos a questão das crianças, né, que estão ainda com o seu sistema imunológico em formação. Nós temos os idosos, que já estão aí com uma certa deficiência também no seu sistema imunológico. São pessoas que estão aí, que podem sofrer consequências um pouco maiores dessas infecções, né? Tem infecções aí um pouco mais graves. Gestantes que estão tendo toda uma alteração aí dentro do seu corpo, do seu organismo, por estar gerando uma nova vida, e as pessoas que apresentam algumas comorbidades. Então, aquelas que têm já comorbidades, principalmente comorbidades mais graves, problemas cardíacos, diabetes, disfunção renal, hipertensão, quem teve acidente vascular cerebral, quem tem obesidade, são pessoas que elas podem vir também a ter alguns problemas na questão imunológica. Então, quando a gente tem a junção desses vírus com a possibilidade de ter aí algum déficit também no seu sistema, as infecções elas podem vir mais graves, né? As células de defesa dessas pessoas, elas podem sofrer um pouco mais. E com isso fazer com que elas desenvolvam também as formas mais graves. Essa relação entre comorbidade e infecções mais graves transmitidas aí, né, pelas arboviroses, transmitidas pelos mosquitos, ela ainda não é muito bem esclarecida no meio científico. Existem aí algumas lacunas, né? Faltam algumas peças ainda no quebra-cabeça. Mas nós já sabemos que existe sim uma relação e que, infelizmente, essas pessoas estão um pouco mais propensas a desenvolver formas graves.
E isso é uma coisa assim que eu particularmente acho que é de extrema importância, né, a gente conseguir fechar esse quebra-cabeça, porque isso também direciona, né, os órgãos públicos e até algumas atividades na forma da gente tentar qual é a melhor forma de conseguir prevenir essas pessoas, essa parcela da população em relação a essas doenças. Então, eu acho que é algo extremamente importante, mas sim, infelizmente, algumas comorbidades podem levar aí a algumas infecções mais graves. Legal. Tem também aqui uma que eu acho que pode ser classificada como mito ou verdade, tá, Letícia? Porque assim, a gente ouve falar que determinadas pessoas atraem mais os mosquitos. Tipo, se você me levar para passear, para pescar, por exemplo, você pode ficar tranquilo que os mosquitos não vão te picar. Né? Aí tem gente que fala que é por causa do tipo sanguíneo. Sangue doce. Sangue é doce, né? Assim, uma das coisas que atrai muito o mosquito é a liberação de CO2. Do que a gente deve a essa atratividade? E aí, seguindo um pouquinho nessa conversa, a utilização de armadilhas nesse sentido, elas seriam eficazes? Elas ajudariam no controle dos mosquitos? Olha, Marcos, primeiro assim, se nós formos pescarmos, então vai ser uma briga boa entre eu e você, porque eu também, em todos os lugares que eu vou, eu sou vítima dos mosquitos. Se tiver um no ambiente, ele estará em mim. Uma fêmea, ela estará em mim. Mas assim, o que que acontece, né? Para que as pessoas, e realmente a gente percebe essa diferença na população, existem pessoas que sofrem mais com as picadas do que outras. O mosquito, ele existe dentro dos mosquitos vários órgãos sensoriais que faz com que eles reconheçam que naquele ambiente existe uma pessoa, né, um animal de sangue quente. Por que que eu estou falando isso? Dentro dos mosquitos, as fêmeas, elas precisam desse sangue para conseguir maturar os seus ovos e daí fazer a questão da postura, e nós temos aí novos descendentes, novos indivíduos dentro da população. Mas tanto fêmea quanto macho, eles se alimentam de seivas de plantas. Mas existe essa fase de desenvolvimento da fêmea, onde ela precisa liberar esses ovos, então ela vai atrás de sangue. Então, dentro desses órgãos sensoriais, o que que a gente vê? Eles se utilizam da visão, que não é a mesma forma que nós enxergamos, né? Os mosquitos vêm de uma forma diferente. Então, eles se utilizam da visão, da percepção de cheiro e da percepção de temperatura. Então, dentro de um ambiente, olha, se eu me cobrir, então eu vou ficar livre das picadas dos mosquitos? Não, porque a gente libera calor e eles conseguem visualizar essa liberação do calor. Mas o que que acontece? Dentro dessa liberação que naturalmente todo ser humano faz, todos nós respiramos, então liberamos CO2, todos nós transpiramos, liberamos ácido lático, que são substâncias que atraem esses mosquitos, nós temos aí algumas características. Pessoas que têm peles mais claras e mais escuras, pessoas que têm mais pelo ou menos pelo na área que está exposta. Todos nós temos uma condição de temperatura mais semelhante, mas umidade diferente, né? Um ressecamento da pele, uma microbiota. O que que é isso? Micro-organismos que naturalmente estão na nossa pele. Toda essa somatória de fatores vai fazer com que o mosquito se desloque mais para uma pessoa do que para outra. Então, existem algumas características que vão fazer com que o mosquito seja atraído, mas outras que são particulares de cada indivíduo que vai fazer com que ele seja atraído mais ou menos. A questão do tipo sanguíneo é algo que também está sendo estudado. Por quê? Nós apresentamos aí alguns tipos de sangue, sangue O, A, B e AB. Cada tipo de sangue apresenta uma proteína diferente. É essa proteína que vai dar essa diferenciação do nosso sangue. Então, existem alguns estudos querendo entender a relação. Qual é o tipo de proteína para aquele tipo sanguíneo e se ele é mais ou menos atrativo para as fêmeas, né? Já que elas precisam, na verdade, da proteína do sangue para conseguir aí maturar os seus ovos e depois fazer a liberação. Então, assim, existem algumas coisas que são mais gerais e outras que são mais específicas para cada organismo, que vai fazer com que o inseto, né, a fêmea do mosquito, se desloque mais ou menos em direção a elas. Moral da história. Se a gente conseguir entender muito bem o que a Cristiane e o Marcos têm em comum, a gente vai descobrir uma forma de fazer uma armadilha muito boa para eles, não é? Sim, é verdade. O repelente também. O repelente, o inverso, né? O Com inverso certeza. disso. Legal. A Cristiane e o Marcos e a Letícia. Aqui, ó.
A prova do crime aqui, ó. Levei uma picada que coçou até. Ô, Cristiane, aproveitando aí o gancho, por que a gente apresenta essa reação no corpo? A pele fica avermelhada, coça pra caramba. É um processo de alergia, a gente pode considerar como uma alergia. E tem também alguma relação com, eu não lembro o nome da substância, histamina, é isso? Qual que é a liberação? Qual a substância liberada? O que você me fala dessas picadas? A fêmea, quando ela vai realizar a picada, ela libera na sua saliva também algumas substâncias que, por pouco período de tempo, ela funciona como se fosse um anestésico. Porque se de automático a gente já sentisse a picada, nós já iríamos espantar aquela fêmea dali, ela não iria conseguir se alimentar. Então, por alguns segundos e algumas espécies, até frações de segundos, nós não percebemos a presença dela ali. E quando ela injeta essa substância na nossa pele, existe aí um processo alérgico. Então é isso que faz muitas vezes a pele ficar um pouco inchada em volta da picada, um pouco mais avermelhada, e depois que nós percebemos, aí vem aquela coceira. Então é uma própria reação do nosso organismo a essa substância que a fêmea libera. E, Cristiane, você falou uma coisa muito interessante, que assim, é a fêmea que precisa do sangue, é a fêmea que faz tudo praticamente. Então, quer dizer que ela que vai à caça ou o macho também pode picar? Não, o macho ele não pica, porque como o macho ele não tem essa necessidade de ter o sangue, né, para conseguir também completar o seu desenvolvimento, ele se alimenta exclusivamente de seiva de plantas. Então, não, o macho ele não faz a questão da picada. São sempre as fêmeas que precisam para a questão da maturação dos ovos. Então, todo esse problema que nós temos das picadas, das arboviroses, das transmissões, sempre são em função das fêmeas. E até por isso também que quando a gente vai fazer a questão de desenvolvimento de produto, eu preciso testar um produto em laboratório e tudo mais, todos os testes são feitos somente com as fêmeas. Porque são elas que são o foco principal, né? Elas que são a questão de combate, de prevenção. Então, os produtos têm que ser eficazes principalmente em relação às fêmeas. E tem alguma forma da gente diferenciar o macho da fêmea, assim, morfologicamente, de maneira rápida? Como é que seria? Tem. A fêmea, ela tem um tamanho corporal diferente do macho. Mas quando você não tem os dois próximos, é difícil da gente conseguir fazer a identificação, ver quem é maior do que quem. Mas uma forma muito fácil é em relação às antenas. Então a gente fala que as fêmeas, ela tem uma antena filiforme, uma antena muito fininha. Enquanto o macho, ele tem o macho ele tem uma antena plumosa. Então ela vem já, esse nome vem porque parece aquelas plumas de carnaval. Realmente ela ela tem várias ramificações. Então fica fácil de fazer a identificação. Então quando a antena é mais fina, são fêmeas. Quando tem antenas mais plumosas, são machos. Ah, isso é bem legal, viu? A gente vê muito assim, né? Às vezes a gente tá aquela anteninha toda bonitinha, igual de carnaval, aí você fica tranquilo. Se for fininha, foge, filha, senão você vai tomar uma picada. Com certeza. E, Cristiane, falando aí um pouquinho... Bom, primeiro, só uma observação. As mulheres vão dominar o mundo mesmo, hein, Marcos? Até com mosquitos? Que coisa, né? Com certeza. Que coisa. Não, mas voltando aí, falando sério agora. Onde que esses mosquitos, eles costumam se esconder? A gente sabe que as larvas e as fases anteriores ao do mosquito em si são na água, em ambientes aquáticos, mas onde que os mosquitos já formados gostam de se esconder? E macho e fêmea se escondem no mesmo lugar? Sim, geralmente sim. A gente tem macho e fêmea mais ou menos no mesmo local e eles preferem sempre locais mais sombreados, locais mais escondidos. Os mosquitos, eles não têm o costume de voar grandes alturas, então eles ficam ali próximo a 1 metro e meio do chão. Então sempre que a gente tem a questão de sombra, dentro de uma casa, por exemplo, atrás de armários, atrás de cortinas, né, em vasos de planta, a gente tem muita questão de vegetação hoje dentro de casa, para decoração de salas, de quartos e tudo mais. Então, esses são os locais onde eles gostam de ficar. São locais mais onde eles conseguem, na verdade, muito entre aspas, se camuflar ali naquele ambiente, né? Como eu falei, eles têm um corpo mais amarronzado, o Aedes aegypti são corpos aí que são mais pretos, então onde eles conseguem aí se camuflar, se esconder melhor. Mas geralmente assim, em locais sombreados,
atrás de móveis, dentro de vasos de plantas. Então, são locais onde a gente pode encontrar. Essa informação é muito importante, Letícia, porque assim, sabendo disso, você pode utilizar as técnicas de aplicação e fazer a aplicação dos inseticidas nos locais corretos, né? Então, a gente fala muito que para controle do Aedes, a gente precisa fazer uma pulverização, uma nebulização nesses lugares estratégicos. Então, embaixo de mesa, embaixo de cadeira, lugares sombreados, como a Cristiane falou, atrás de cadeiras, no vaso sanitário atrás ali do banheiro, naqueles lugares onde eles conseguem se esconder, né? E é uma coisa interessante, e de fato, assim, a gente percebe isso na prática, é que o Aedes, ele tem essa capacidade muito mais desenvolvida do que o Culex. O Culex, ele geralmente, ele não se camufla tanto, né? Ele às vezes ele pousa na parede brancona e fica ali. E ele também fica acima de 1,5 m, o Culex. Ele fica também abaixo, mas é comum você encontrar Culex pousado numa parede alta, no teto do teu estabelecimento, no teu quarto, na sala. Então, você entendendo isso, você consegue fazer, né, o direcionamento do produto químico para o lugar correto. Isso é muito importante, né, Cristiane? Com certeza. Entender mesmo quais são as características de cada espécie, né? A gente está falando aqui de uma forma bem geral, né? Envolve 3 espécies, que são todos mosquitos, mas têm as suas particularidades. Então, entender quais são os hábitos, quais são os comportamentos, isso daí é extremamente importante para que a gente consiga fazer uma aplicação correta e tenha aí eficácia aí no trabalho. Cristiane, a gente comentou aqui sobre as 3 principais espécies de mosquito, falando aí de saúde pública e tal. E eu queria que você falasse pra gente quantos filhotes, quantos novos mosquitos cada espécie dessa é capaz de gerar em um ano, por exemplo. Olha, em um ano eu não vou conseguir te dar essa resposta. Foi muito generalizada, né? Mas assim, de uma forma geral, uma fêmea, ela consegue produzir aí, dependendo da espécie, até 400 ovos. E ela vai fazendo aí a deposição desses ovos de tempos em tempos e de locais para locais. Existem algumas espécies que eles liberam todos os ovos juntos. Por exemplo, o Culex, ele faz a liberação dos seus ovos juntos e eles ficam agrupados, que a gente chama aí de jangadas, né? Você consegue até visualizar facilmente os ovos de Culex. A Aedes aegypti já não, ela vai fazer, liberar um pouco de ovos dentro de um criadouro, depois ela voa mais um pouco, faz a liberação em outro local e assim por diante. A Anopheles, ela faz a liberação também todas de uma vez e os ovos têm a capacidade de boiar sobre a água. Diferente do Aedes, que vai fazer a deposição entre a interface água e ar, né? Por isso até que a gente fala, né? Quando vai fazer a liberação, quando eu vou eliminar um criadouro, por que é tão importante a gente passar aquela escovinha, aquela buchinha dentro do local onde estava com água? Porque esses ovos, mesmo que ele não tenha contato com a água naquele momento, eles continuam viáveis por até um período maior, até de um ano. Então, se vier, por exemplo, uma chuva ou uma situação dentro da nossa casa onde acumulou água novamente e essa água chega até onde esses ovos foram depositados, mesmo depois de um ano eles conseguem se desenvolver. Isso não acontece nem para Culex, nem para Anopheles, mas acontece para Aedes. Por isso que eu falei, é sempre bom a gente entender um pouco a questão da particularidade de cada espécie. Mas assim, é uma quantidade grande de ovos por fêmea, né? A gente tem aí quase 400 ovos por uma única fêmea, é uma quantidade considerada de mosquitos que vão ser aí liberados no ambiente com potencial chance de vir a ser adultos também. Letícia, eu lembrei da época que eu trabalhava em laboratório, né? A gente, para fazer a coleta dos ovos dos Aedes, a gente põe um papel de filtro assim num potinho d'água, né? Aí eles iam depositando, né, ao redor, né, do término ali de onde a água pegava, e depois a gente guardava isso, sabe, na geladeira e ficava um tempão. E não Na geladeira, Marcos? Os bichos não morrem. Caramba. Então, assim, é impressionante. Por isso que a gente tem tantos problemas, né? Às vezes acontece aquela situação, a gente está passando por um período de seca, por exemplo. Aí chove, né? Nesse momento, aqueles ovos que estavam ali depositados, eles estavam, digamos assim, em dormência, né? A água vai, a umidade, ele acaba eclodindo.
Mas a gente não tem visto mosquito nem nada e de repente aparece do nada, justamente por essa capacidade, né? Então, é muito importante a gente fazer o que a Cristiane falou, a gente limpar o ambiente e quando a gente for fazer algum tipo de tratamento químico, entender essa possibilidade. Então, é importante a gente também fazer a pulverização no lugar certo, né? Não só na água ou nos corpos d'água, mas fazer a aplicação nas beiradas, né? Por exemplo, numa calha, né? Que é muito comum, calha de água. Então, assim, você não vai fazer só onde a água fica parada ali, você vai fazer em toda a calha, porque eventualmente os ovos podem estar ali. Com certeza, Marcos. E uma coisa que eu lembrei também, voltando aí um pouquinho no túnel do tempo, aquelas geladeiras antigas também, né? E naqueles cantinhos que a gente nem sonhava que os mosquitos também poderiam se reproduzirem. E é uma coisa assim muito grave, assim, no caso, porque às vezes a gente deixa a casa toda, controlar tudo certinho, mas ali, né, naquele dispenser, pode estar ali um criador. Então, assim, onde eu quero chegar é que o mínimo de escuridão e o mínimo de água já é suficiente, né, Cristiane, para esses mosquitos se reproduzirem, né? Exatamente, né? Até pegando aí o gancho de vários temas que nós já falamos aqui, a questão da evolução dos mosquitos, né? Por que quando a gente vai fazer a liberação, que nem o Marcos falou, né? A gente tem a questão de uma calha, ou às vezes, né, ficou um pote lá no fundo do quintal e aquilo acumulou água e é só tirar a água, jogar água fora, aquilo não resolve. Porque os ovos, eles têm naturalmente um adesivo, como se fosse uma colinha, né? Que vai fazer com que ele fique ali preso, grudado naquele local. Então, o que o Marcos falou é extremamente importante. Naquele local onde eu estou vendo água na calha, eu posso ver e não ter nada, não ter larvas, não ter evidência nenhuma. Mas se a gente começar a procurar, às vezes, em volta, nós vamos ver que esses ovos estão aderidos ali, estão colados ali. E eles não foram colados, eles são colados pela própria fêmea, pela mãe. Então, é por isso a necessidade da gente passar essa bucha e remover esses ovos dali, para que a gente consiga tirar essa substância mais adesiva e ter a liberação ali dos ovos. E o que você falou da questão de geladeiras, que são mais antigas, é extremamente importante. A gente está aí numa fase de transição. Nós temos já hoje geladeiras que são outros modelos, ar-condicionado, que antigamente nós também tínhamos um compartimento onde ficava acumulado a água ali. Ali também é um ótimo local para criadouro, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Casas onde a gente não tem tanta frequência de uso ou que muitas vezes tem mais do que um banheiro, o vaso sanitário que não é utilizado com frequência, também é um local onde a gente pode ter o desenvolvimento aí de mosquitos. Então, realmente procurar nos ambientes de casa quais são os locais que eles podem vir acumular água. E não precisa ser uma quantidade excessiva, como você me perguntou. A tampinha PET, né, a tampa da garrafinha PET, se ela parar água ali, ela vai conseguir se desenvolver. Né? Uma colher que fique virada para cima por vários dias consegue se desenvolver. Né? Pires, xícaras, né? Então, que acumula muitas vezes, né? Lavou ali na pia, deixou alguns dias, quando você vai ver, pode ter alguma coisa ali dentro. Eu falo da xícara porque já aconteceu isso comigo num outro ambiente, né? Uma casa de campo, onde as pessoas usaram, ficaram alguns dias sem ninguém utilizar, e quando a gente voltou, tinha larva de Aedes, a xícara foi lavada e foi deixada em pé, e a água que escorreu da própria xícara mesmo, não tinha sido acumulado água, e tinham larvas ali. Então, é o mínimo de água que nós temos que eles conseguem se desenvolver. Por isso que eu falo, não é à toa que eles estão aqui há tantos milhões de anos e a gente sofre aí para conseguir fazer o controle. Nossa, que coisa, né? Eu não sei se eu fico feliz porque é um alerta para eu procurar em novos locais ou se eu fico preocupada. Eu acho que a segunda opção é mais cabível, né? Porque esses, apesar de perigosos, são animais incríveis, né? No sentido de sobrevivência, de adaptação, né? E evolução. É o mesmo o que o Marcos falou, né? Às vezes você, que nem agora a gente está numa fase de inverno, né? Alguns locais aqui no Brasil, semanas bem frias. E de repente teve uma semana que aqueceu um pouquinho e de repente aquela explosão de mosquito dentro de casa. Por quê? Principalmente se for o Aedes, são ovos que já estavam presentes ali e que por algum motivo, principalmente a questão de chuvas e tudo mais, os ovos tiveram contato com a água, e uma semana, entre uma semana e outra do inverno, que aqueça um pouco mais e que a gente tem um pouco mais de umidade, eles se desenvolvem muito rápido. Então, em uma semana é possível sim a gente ter indivíduos que até então eram ovos
e já passaram por todas as fases, larvas e pupas, e viraram adultos. Vai depender muito da temperatura e da umidade do local, mas assim, é extremamente rápido quando as condições são favoráveis para eles. Por isso que, inclusive, no inverno aqui, pelo menos em Ribeirão e região, né, Marcos, a gente está vendo casos, sim, de dengue nesse período, né, onde acreditava-se que somente no verão ou em temperaturas mais quentes que era possível, né? É verdade, não tem jeito. E aqui em Ribeirão tem uma característica, assim, por ser muito seco, né? Muitas vezes a gente não consegue, digamos assim, perceber com tanta facilidade os lugares onde você acumula água, né? Então, a gente tem que ser ainda mais, assim, investigativo nesse sentido, para entender onde que está acumulando água, porque calor aqui faz o ano inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com o acúmulo de água mesmo. Com certeza, fazer quase um CSI, né, Marcos? Cristiane, mais um mito e verdade, a gente acabou falando aí ao longo do episódio, mas aquele barulhinho chatinho que a gente falou lá atrás, da onde que vem? É verdade que vem da asa? Sim, sim. A gente escuta principalmente do Culex, que é aquele pernilongo que fica à noite, e é a frequência do bater das asas que vai produzir aquele som. Então, dependendo da frequência da batida e da espécie, porque cada espécie bate a asa em uma frequência diferente, a batida da asa, essa frequência, é um dos indicativos para que o macho e fêmea se encontrem e tenha cópula, por isso que é diferente de uma espécie para outra, mas dependendo da espécie, da frequência, o nosso ouvido humano é capaz de captar. Então, o Culex é um exemplo de que nós conseguimos ouvir essa frequência de batida de asa. Por isso que é tão irritante à noite, quando a gente tenta dormir e fica aquele zumbido no ouvido. Põe irritante nisso. Marcos, você tem mais alguma pergunta para a Cristiane? Não, foi bem legal, fluiu bem a nossa conversa, a gente falou sobre todos os pontos que a gente tinha programado, né? Bem legal. Assim, uma coisa muito importante para a gente entender que para eliminação do mosquito, né? Quando a gente fala de controle em si, então é muito importante a gente focar nas fases jovens, né? Que é no ovo, na larva e na pupa, que ali você tem ali a maior parte da população. Que é o ambiente aquático, né, Marcos? Que a gente falou. Exatamente. Então a gente precisa identificar o que a gente chama de foco. A maioria das pragas, se você fizer esse trabalho, né, de inspeção, de investigação, você chega a essa conclusão, mas especificamente o mosquito, eu acredito que ele tem uma importância relativamente maior que outras pragas nesse sentido. Até porque você não consegue fazer a aplicação de produtos químicos de qualquer jeito, de qualquer tipo, em corpos de água. Principalmente dependendo da condição. Tem que levar em consideração, por exemplo, se existem outros tipos de seres vivos ali, principalmente peixe, que é muito sensível aos inseticidas. Então, assim, não é um controle tão fácil assim, mas é importantíssimo fazer essa análise, né? O maior problema nosso hoje realmente é o Aedes, e aí ele estando dentro da nossa residência, eu acredito que seja relativamente mais fácil, mesmo a utilização de produtos químicos. Existem hoje já, a própria Insetimax tem produtos de venda livre para você aplicar, né, para controle de larva. A gente tem produtos profissionais para controle de larva. E quando você for usar os adulticidas, né, que são os inseticidas tradicionais que vão atuar aí no sistema nervoso, aí você realmente vai trabalhar com essa questão do comportamento, né, entender onde ele está, para que você possa aplicar o produto da forma certa. E aí existem várias técnicas, né? Existem aquelas técnicas que a gente chama de espaciais, onde você tanto pode pegar um mosquito em voo, quanto eventualmente numa superfície. E existem as aplicações tradicionais, que podem ser residuais ou não, que é onde você faz a aplicação na superfície, né? A Insetimax tem vários produtos aí para controle de mosquito, cada um com uma característica. Precisa interpretar qual o melhor produto a ser utilizado dependendo do local, né? Perfeito. Cristiane, a gente quer agradecer aí mais uma vez pela sua participação, pela paciência, porque de vez em quando eu faço umas perguntas realmente meio fora de cronologia, mas eu acho que foi um bate-papo muito bacana, realmente. A gente abordou aqui os principais pontos e de uma forma leve e, enfim, então eu só tenho mesmo que agradecer aí pela sua participação. E eu já deixo as portas abertas, né, Marcos, para futuras participações. Fica à vontade que a casa também é sua.
Eu que agradeço. Para mim foi um prazer. É um tema que eu adoro falar, eu adoro discutir sobre mosquitos, é algo que eu estudo já há muito tempo, né? Não só mosquitos, mas outras pragas também. Então, para mim foi um prazer e a recíproca é verdadeira. As portas também da Biourbanos ficam abertas para vocês e a gente tá junto aí naquela questão de controle e combate aí a esses insetos. Combinado. Obrigado, Cristiane. Um abraço. Obrigada a vocês. Até mais. É isso, Marcos. Encerramos. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Obrigado, viu?